Mas eu quero mexer com a tua fé nessa noite. Eu quero que você receba essa palavra pela fé. Amém, irmãos? Não é eu, é Cristo Jesus que vai ministrar na sua vida. Eu sou simplesmente um instrumento do Senhor, um vaso que Ele usa para a honra e a glória dEle, porque eu não mereço, mas Ele quer usar. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor com muita alegria, porque hoje nós temos banquete espiritual neste lugar, amém? Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Palavra tremenda que nós falamos muito, né? Que nós declaramos muito na vida uns dos outros, quando estamos ministrando, né? É uma palavra forte. E que se você crê e já entrou nessa fé, você já vai tomar posse já nesse versículo, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Amém, irmãos? Se você tem fé, você já dá um glória a Deus. Se você entendeu a palavra, você vai dar um aleluia. Porque a palavra é tremenda. Que se você crê, eu vou ler mais uma vez, que tem muitos que não entenderam. Olha lá, irmãos. Eis que estou à porta. Quem está à porta, irmãos? E bato. Quem está batendo? Se alguém ouvir a minha voz, alguém está ouvindo a voz de Deus hoje aí? Ele está batendo na porta, alguém está ouvindo? Amém? E se abrir a porta, alguém abre a porta para Deus entrar hoje? Aleluia! Entrarei até ele, ele entra aí ó, aonde você está, amém? E com ele cearei, ele vai vir cear contigo, amém? E ele comigo. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Papai, aqui foi lida a sua palavra, Espírito de Deus. Pai, nós já tomamos posse no mundo espiritual, que nós temos um banquete hoje oferecido para o Senhor neste lugar. Nós já te damos graça, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu nessa noite para derramar bênçãos neste lugar, papai. Pai, em nome de Jesus, papai, que toda ave de rapina, que todo espírito maligno, que todos os demônios que estão enfurecidos, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, saia deste lugar, porque aqui somente o Espírito de Deus vai permanecer, porque o Senhor tem bênção para derramar neste lugar. Papai, tu és bem-vindo, permaneça conosco, Espírito de Deus. Abra o entendimento dos teus filhos nessa noite, abra os ouvidos espirituais, papai, daqueles que estão adormecidos, os olhos espirituais daqueles que estão cegos, para que eles possam ouvir a tua palavra, para que eles possam entender a tua palavra, porque o Senhor ministra o nosso coração, papai, em Oséias, pai, que nós temos que ter o entendimento, porque aquele que não tem entendimento perece, o meu povo perece por falta de entendimento. Então nessa noite eu declaro, em nome de Jesus, que o entendimento vai vir, que o entendimento vai entrar, que o entendimento vai abrir os olhos espirituais do teu povo nessa noite, papai, para que eles possam receber do Senhor um banquete espiritual nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Deus é bom, irmãos? Glória a Deus. O tempo todo Ele é bom, né? O Senhor colocou essa palavra no meu coração. E muitos outros versículos que nós vamos falar, que nós vamos estudarmos juntos, amém? O Senhor coloca hoje a ceia, a mesa da ceia, perante nós, para que nós possamos ceiarmos com Ele. A ceia, ela é um alimento espiritual. Nós não podemos olhar para a ceia como um ritual. A ceia, ela é um mover espiritual.
E quando você vem para a ceia, você tem que vir com esse entendimento. Eu estou indo comer o corpo de Cristo e tomar o sangue de Cristo. Amém? O pão e o suco de uva, eles são simbólicos, mas no mundo espiritual é real. Amém? E o Senhor nessa noite pediu que colocasse a mesa aqui, porque aqui tudo é espiritual, irmãos. A palavra do Senhor nos fala que o homem natural não entende o espiritual. Por isso eu estou aguçando a sua fé. Eu estou estimulando a sua fé, para que você venha entender, porque senão você vai achar tudo isso aqui, não vai entender nada. Porque nós somos tudo louco. Amém, irmãos? Louco. Porque a gente fala de algo que a gente não vê. Amém? Você, aqui tem uma mesa, um banquete espiritual. Nós não vemos, mas tem. E eu creio. O Senhor falou para mim, está falado. Amém? E a ceia, ela é um mover espiritual. Que, no entanto, ela é um alimento que nós deveríamos tomarmos diariamente. Não deveria ser só uma vez por mês. E que nós em casa, se nós quisermos, nós podemos ceiar. Até eu vou dar uma sugestão para o pastor, né? Para a gente fazer os pãezinhos, né? E toda semana a gente poder ceiar em casas, né? Porque ele é um alimento que abre o nosso entendimento, porque ele é espiritual. E tudo que é espiritual vai abrir as coisas espirituais. Amém, irmãos? Né? Então, por isso que a palavra fala, o homem natural, ele jamais vai entender as coisas espirituais. Eles vão chamar nós de bobo, de louco, mas nós somos loucos mesmo, né? O pastor sempre fala, nós somos chapados no espírito, e nós temos que ser. Porque nós vivemos pela fé, né? E viver pela fé é você ser meio louco, porque senão você não entende. E não procura entender, viva. Amém, irmãos? Somente viva a fé. Não procure entender, ai, mas como Deus vai fazer? Ai, mas como Deus vai agir? Como que Deus vai fazer para me entregar algo? Né? A gente vê, que não está aqui na palavra que eu vou ministrar, mas a gente vê isso muito claro na vida de Sara e de Abraão. Porque quando foi que Deus falou que ela iria ter um filho na velhice, eu imagino que Sara começou com isso, né? Como que vai ser? De que jeito? Estou velha, né? Já nem tenho mais as minhas regras, já não tenho mais meu período fértil. Como que Deus vai fazer? De que jeito? Que, no entanto, ela deu um jeito de arrumar o filho, colocando a serva dela para deitar com o esposo. Aí depois ela veio entender que ela não tinha que fazer nada, porque quem que ia fazer, irmãos, era Deus. Amém? Então entenda isso, você viver pela fé, não questione Deus como que vai ser, de que jeito que é, de que forma que vai vir. Ele é Deus e ponto. Como ele vai fazer, de que jeito que ele vai fazer, qual a estratégia, quem ele vai usar, quanto tempo vai demorar, como que vai ser, não importa, irmãos, amém? Porque ele sabe de todas as coisas. E a palavra hoje vem nos falar que o Senhor está à porta. Ele está à porta hoje do teu coração, irmãos. E Ele está batendo para entrar, para ceiar contigo nessa noite, para mudar paradigmas na sua mente sobre a ceia. Muitos irmãos no dia da ceia, às vezes nem vêm na igreja, porque se acham cheios de pecados, indignos de vir tomar a ceia, de participar de um banquete espiritual. Às vezes se sente até mal de ficar no banco e não vir para ceiar, porque os irmãos vão olhar para nós, está em pecado, fez alguma coisa muito grave, por isso que não está vindo ceiar. Então temos que quebrar isso na nossa mente,
que Jesus Cristo já levou todos os teus pecados na cruz do Calvário. E que a ceia, ela é para o pecador, porque a gente continua pecando, irmãos. Por isso que o sacrifício foi Jesus. Porque Ele levou o meu e o seu pecado do passado, do presente e do futuro. Ele já sabia, irmãos, que eu e vocês iam pecar. Ele sabe cada tombo e cada vez que você vai se levantar. Ele sonda o teu coração. Ele sabe o que você pensa. E nós temos que quebrar esse paradigma da nossa mente de não ceiar porque eu briguei com o marido antes de sair de casa. Ai, porque eu estou com uma notinha atrasada lá onde eu compro no comércio e não paguei. Ai, porque o irmão lá não me cumprimentou, nós estamos meio de cara virada. Irmãos, se entenda e se conserte com os teus problemas. A ceia é uma coisa, os teus problemas é outro. Amém, irmãos? Se você tem dificuldade com alguém, vai até ele e se conserte. Se você brigou com o teu marido, vá, peça perdão e se conserte. Está de mal com alguém? Vá lá e se conserta. Mas a ceia do Senhor é para você. Independente de qual situação você tiver. Mas sabe o que o diabo faz? Ele fica na mente dos filhos de Deus só acusando. Ah, você vai ceiar, né? Vai ceiar brigado com o marido. Brigou com o filho antes saiu de casa, deu uns tapas nele lá, porque ele te respondeu, e agora você vai na mesa ceiar. Como que você vai ceiar? O acusador nos acusa de dia e de noite, a palavra nos fala. E nós temos que entender isso. Uma vez que você se tornou filho de Deus, você aceitou Jesus, você se batizou, você é filho de Deus, tem um decreto, você se tornou filho de Deus. A partir deste momento, você tem direito da ceia do Senhor. Não importa a situação que você tiver. Irmão, entenda algo. O pecado na sua vida tem que ser um acidente. Amém? E todo pecado tem consequência. Mas a ceia do Senhor não tem nada a ver com a tua consequência. A consequência você vai pagar ceando ou não ceando. A consequência vai vir. Amém, irmãos? Então a gente tem que entender isso. Que no dia da ceia do Senhor, você tem que vir com uma alegria. Tem que vir falando, Senhor, eu vou lá me fartar da sua mesa. Eu vou lá porque tem banquete espiritual. Eu vou lá porque o Senhor quer me abençoar mais ainda do que eu já sou abençoado. É isso que nós temos que entender. E essas barreiras que o diabo tem colocado na sua mente, que tem te travado, que caia por terra hoje em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala que nós temos que renovar a nossa mente, irmãos. Renova a sua mente. Cristo já apagou o teu pecado. Agora, se você continua lançando o pecado por aí, vai se consertar e você vai ter um preço para você pagar. Isso é inevitável. Amém, irmãos? Mas a ceia, ela é um direito teu. Nunca pode se negar uma ceia para um filho de Deus. Quem é você para negar uma ceia? Quem é uma autoridade, um pastor, um líder espiritual para negar uma ceia para que é um filho? Amém, irmãos? Então que isso fique bem entendido, para que a gente possa navegar na palavra de Deus, né? Vamos abrir lá em Mateus. Mateus, capítulo 26, no verso 26, até o 28. Olha o que fala a palavra do Senhor. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Amém, irmãos? Percebe que aqui o Senhor não falou, aquele que está com pecado, que brigou com alguém, não toma. Amém, irmãos?
A palavra fala que é para todos. Aqui o Senhor não está abrindo um parêntese falando assim, se você brigou, se você está pecando, se você está fazendo algo de errado, se você está falando mal do teu irmão. Irmão, tudo isso nós sabemos que é errado. Certo, irmãos? Mas se você deslizou e caiu em alguma coisa, Deus não está falando que você não pode ceiar. Deus está falando que a ceia é para todos. Amém? Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém, irmãos? O sangue de Jesus, quando foi na cruz, que escorreu, irmãos, foi para pagar os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Só que o Senhor já sabia que o povo não ia ficar em santidade todo o tempo. Irmãos, nós somos corpo, alma e, né, o meu pessoal da maturidade aí, né, corpo, alma e espírito, né, de vez em quando nós damos umas resbaladas, mas entenda que isso não pode ir no dia da ceia. Você tem que procurar se consertar com quem você tem que se consertar e vir para a ceia do Senhor com alegria. De entender, irmãos, que no meio de tanta gente, você foi escolhido para um banquete espiritual. Quantos que estão lá fora que não são filhos de Deus? E que não têm o direito de tomar, de participar da ceia do Senhor? Se sinta privilegiado, se sinta amado nessa noite, porque você foi escolhido. Olha na tua família, quantos da tua família não foi escolhido e você foi? Olha quantos ainda estão por aí, na mão do inimigo, e nós somos nas mãos de Deus. Então se sinta privilegiado, se sinta um espírito de alegria dentro de você, de Deus ter te escolhido, dele ter te separado, de ter te trazido hoje aqui para ouvir sua palavra, de trazer você hoje para participar da ceia dele, um alimento espiritual. O sangue, o corpo de Cristo, ele cura, ele transforma, ele reconstrói. Irmãos, tem testemunho de pessoas acamadas na cama, morrendo, e que voltaram a viver pela ceia do Senhor. De pessoas paralíticas que não andava, que médico falava que não tinha solução, entenderam o que é o corpo e o sangue de Cristo e voltaram a andar. Isso aqui é cura para a nossa alma, para o nosso corpo. E faz o nosso espírito ficar fortalecido. Amém, irmãos? É como se fosse injetado em nós todo mês uma vitamina forte, que combate todo o mal, toda doença, toda peste. É o corpo e o sangue de Cristo, que é dado para você de graça. Você não faz esforço nenhum. Qual de nós que implorou para Cristo aceitar você? Qual de nós que imploramos para Ele, Senhor, por favor, me aceita, deixa eu entrar, deixa eu ser participante da sua casa, deixa eu me tornar filho? Nenhum de nós. Deus que nos escolheu, irmãos. Deus que achou graça em mim e em você e nos trouxe para Ele, amém? Então nós temos que ter alegria de participar da ceia, alegria de estar na casa do Senhor. Nós temos que entender isso. Tem que tirar da mente essa cegueira dos nossos olhos, porque a mente nos trava e não deixa a gente entender a palavra de Deus. Nós somos muito amados de Deus. Você é amado do Senhor. Gente, vocês não entenderam, vocês são amados de Deus. E não é pouco, não, é muito. Amém, irmãos? Vamos abrir lá em Coríntios. Em 1 Coríntios. Que
faz parte da ceia, para a gente entender. Capítulo 24, olha o que ele fala. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Amém, irmãos? Entenda que quando você vir pegar o pão aqui da ceia, você não tem que estar lembrando os teus pecados. Entenda a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai, pegue. Ele fala: comei, coma. Isto é o meu corpo que é partido por vós, faz isso em memória de mim. Quando você pega o pão da ceia, você não tem que estar lembrando os teus pecados. Você tem que lembrar de Cristo na cruz. Você tem que se alegrar, chorar, se espernear, não sei qual vai ser teu sentimento, de que Ele te salvou. Que Ele deu a vida dEle por você. Muitos irmãos chegam aqui na hora da ceia, pega o pão e fica se remoendo porque fez as coisas erradas. Está tudo errado. Quando você pega o pão, é o corpo de Cristo. E esse corpo foi chicoteado. Esse corpo foi danificado. Ele sofreu chibatadas. Uma lança entrou nele. Ele foi humilhado. Para que todos os pecados, meu e o seu, fosse para Ele. Porque Ele não tinha pecado. Ele é um cordeiro sem pecado. E quando você pega o pão da ceia, você não tem que estar lembrando as tuas contas, tuas dívidas, que brigou com a esposa, ou que tem algo para acertar, não, irmãos. Você tem que lembrar de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, sem dever nada, sem ter dívida com ninguém, sem ter pecado nenhum, de não ter fornicado, adulterado com ninguém. Ele era santo. E você tem que pegar o pão e começar a glorificar Ele. Falar: Senhor, obrigado porque o Senhor deu a sua vida por mim. Senhor, obrigado porque eu ainda sou um pecador. Porque ainda de vez em quando eu peco, e mesmo assim, o Senhor sabendo, o Senhor morreu lá na cruz do Calvário. Foi pregado, irmãos, as mãos, os pés do Senhor, Ele vivo. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar você sendo na cruz pregado? Vocês imaginaram a dor? Vocês imaginaram o sofrimento dele? Para você chegar aqui, pegar o pão e ficar pensando no teu pecado? Consegue entender como nós fazemos tudo errado? Você não tem que pensar no teu pecado foi pago. Está tudo pago. Se você continua pecando, a palavra fala é porque você não conhece o Senhor. Porque todo pecado premeditado, que você sai de casa sabendo que é pecado e você vai cometer ele, você está premeditando. Então esse pecado não foi pago na cruz. Porque você sabe que é pecado e você está saindo fazer o pecado. Os pecados que foram pagos na cruz é aqueles, irmãos, que a gente cometeu sem ter noção, desde criança, adolescente, até chegar ao Senhor. Amém? Agora, se você sai de casa, irmão, premeditando que você vai pecar, sabendo que é errado, a palavra fala que você ainda não conheceu o Senhor, que você precisa conhecer Ele. Você não entendeu ainda o que é a cruz. Você não entendeu ainda o amor dele pela sua vida. Porque na hora que você entender que Ele morreu por você, sabendo de tudo que você faz de errado, que você já fez, e que Ele não se importa de pagar o preço por você, você não vai querer mais pecar. Você não vai querer sair de casa para poder premeditar um pecado, sabendo que é errado, sabendo que vai ter consequência.
Agora entenda algo. Deus não vai deixar de te amar se você sair com pecado premeditado. Nem que você resbalou no pecado. Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Amém, irmãos? A única pessoa que vai sofrer o dano é você e eu, se for por um pecado premeditado. Então, se eu saio da minha casa com o desejo de trair o meu esposo, está amarrado, queimado em nome de Jesus, eu estou indo com sentimento de pecado premeditado. Amém, irmãos? Então, eu estou saindo com o desejo de trair. Esse pecado, quem vai sofrer consequências sou eu. Eu, meu esposo e os meus filhos. Que depois que você tem uma família, todo mundo sofre. O pecado de um traz consequências para a família inteira. Quem que não vai sofrer com uma traição? Quem que não vai sofrer com uma separação? Sofre pai, sofre mãe, sofre filhos. Então nós temos que entender. Por isso que o Senhor fala na palavra dele em Oséias: o meu povo sofre por falta de entendimento, de conhecimento. Nós temos que conhecer, entender a palavra de Deus. Porque quando a gente entende, a gente não vai querer fazer mais. Amém, irmãos? Então, quando nós entendemos isso, que o corpo de Cristo, quando você vem ceiar aqui, é aquele corpo que está lá na cruz. É aquele corpo que foi sofrer por você. Então, o que você vai fazer, irmãos? Você vai se alimentar de um corpo santo. Você vai se alimentar de alguém que não teve pecado, que não teve imundícia, que não se prostituiu, que não mentiu, que não fornicou, que não adulterou, que não falou mal de ninguém, que não deve nada para ninguém. Você está recebendo algo que é santo. Amém, irmãos? Agora você entende que você não pode ficar de receber a ceia? Entende agora que a ceia é um presente do Senhor para você? Até o dia que nós vamos estar ceando junto com Ele pessoalmente. Amém, irmãos? Isso tem que entrar dentro de nós. Nós temos que entender para que a gente não venha mais sofrer consequência. É muito sério. Por muitas vezes eu vejo pessoas não vindo ceiar. Por quê? Porque acham que não pode ceiar porque estão em pecado. Irmão, o teu pecado se conserta. Se conserta o teu pecado. O Senhor não está mais preocupado com o teu pecado, porque Ele já pagou o preço. Agora, se você vive pecando, é porque você quer. É porque você quer ter consequência. Ele vai deixar de te amar? Não. A única coisa que Deus vai ficar triste é saber que você vai sofrer. Entenda isso. Ele te ama tanto que quando Ele vê você pecando, Ele sabe que vai vir consequência. E Ele fica triste de ver você sofrer, não pelo seu pecado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir lá em João. João 6. Glória a Deus. Aleluia. João 6:35. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Esse pão é o pão da vida. Quando nós ceiamos o corpo de Cristo, nós temos vida, nós temos saúde, nossos entendimentos abrem, os nossos olhos espirituais vão abrindo, os nossos ouvidos que estão tampados vão sendo abertos. Por quê? Porque Ele é vida. Esse pão, Ele ministra dentro de nós vida em abundância, alegria, contentamento, gratidão, desejo de fazer a obra do Senhor, desejo de ser uma pessoa melhor cada dia mais e mais. Esse é o pão que o Senhor te oferta nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Atos agora. Eu estou mostrando para os irmãos tudo que fala da palavra, para que você possa entender, para que não fique a dúvida. Amém?
para que você entenda, porque a fé vem por ouvir, amém? Ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ouvir, amém? Para que você tenha fé, para que você creia, para que você tenha uma vida cada dia mais abençoada, porque as bênçãos já estão liberadas. Pastor, mas as minhas bênçãos estão liberadas, por que eu estou assim? Porque você não entende sobre as tuas bênçãos. Vamos lá? Atos 2, 42 ao 46. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão ao partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Amém? Entenda que o pão, ele traz comunhão. Quando a gente vem para a ceia do Senhor, o Senhor está chamando, filhos meus, entro em comunhão. Por isso que a gente fala, troca o seu cálice, abraça o seu irmão, fale uma palavra profética na vida dele, abençoa a vida dele. Olha como era sério. Eles partiam um pão, eles oravam junto e acontecia maravilhas. Posso ouvir um glória a Deus? Maravilhas, irmãos, coisas extraordinárias de cura. Mortos, aleijados andar, cegos ver, surdos ouvir, essas maravilhas aconteciam. Hoje a gente faz muito isso aonde? Quem que pegou? Aonde nós fazemos isso? Onde nós lemos a palavra, fazemos orações e temos comunhão com o pão? Nas células. Por isso que as células, elas são tremendas. A cadeira da bênção é algo muito espiritual. E muitas pessoas recebem bênçãos de maravilha na cadeira da bênção. Né? Então, perceba quanto que é importante a comunhão com o pão. O pão, ele representa para nós prosperidade, bênção de Deus. Quando você coloca um pão, você vai pôr geralmente aonde? Na mesa. Amém, irmãos? E o que acontece? A família inteira vai em volta da mesa. E acontece a comunhão. Amém, irmãos? Essa comunhão, eles tinham todos os dias. Amém, irmãos? Você sabe o que você tem que fazer, irmãos? Tem que ligar para o irmão e falar assim, eu estou indo aí, estou pegando um pão aqui na padaria, estou indo ter comunhão com você. É assim que tem que ser. A palavra do Senhor falava que eles andavam em comunhão, que eles oravam junto, que eles davam graça pelo pão, eles tinham contentamento, alegria de estarmos unidos. E é essa alegria, por que hoje veio um espírito de alegria na igreja? Porque hoje é dia de comunhão. Agrada disso, irmãos. Nós temos que parar com isso. Acabou o culto, abrace o seu irmão, cumprimente, pegue na mão dele. A palavra que nos fala que eles até repartiam os bens uns com os outros. Pergunto para o irmão do lado, está precisando de alguma coisa? Precisando de uma ajuda aí financeira, de uma compra? Talão de água e luz está atrasado, quer que eu pague para você? Há o medo, né, que o irmão fala, vai, paga. É assim, irmãos, é comunhão. De você saber o que o teu vizinho está precisando. O que está acontecendo lá que você pode contribuir. Às vezes, na casa do vizinho está faltando algo que na tua casa tem desbanjo. Você não sabe. E nunca vai saber se não tiver comunhão. Deus se agrada disso, irmãos.
Deus tem prazer e contentamento de ver o povo unido. A igreja tem que ser unida. Os irmãos têm que ter entrosamento. Temos que mudar isso aqui no meio de nós. Às vezes um irmão fica doente e a gente nem fica sabendo. O irmão precisa de uma carona para vir no culto, às vezes você nem está sabendo, às vezes o irmão está sem carro. Vamos ser mais prestativos. Viver esse amor em comunhão, de unidade. Às vezes você passa pela rua do teu irmão, que ele às vezes está com o carro estragado. Ou às vezes está sem o carro, teve que vender o carro. Custa no dia domingo você dar uma carona? Não vai. Irmãos, você está vindo para o mesmo lugar que o dele. Amém, irmãos? Aleluia. É assim que Deus quer. É a palavra dele. A palavra do Senhor é para ser praticada, irmãos. Não é para praticar meia parte, é para praticar tudo. Amém? Aleluia. Vamos voltar lá para João, no capítulo 6, no verso 10 até o 12. Olha como que é tremendo. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graça. Vejam que tudo o Senhor dá graça. Irmãos, nunca coma, nunca se alimenta na sua casa, sem antes você dar graça pelo alimento que está na sua mesa. Perceba que todos os versículos que nós lemos, que fala sobre o pão, Jesus primeiro ele dava graça. E perceba que após ele dar graça, há uma multiplicação nos alimentos. Amém, irmãos? Pegaram? Quando você dá graça na sua casa, pela sua mesa posta, nunca vai faltar alimento no teu celeiro. Vai sempre haver multiplicação. Entenda a revelação da palavra de Deus. Amém? E assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu para os discípulos e os discípulos que estavam assentados. Igualmente também os dos peixes, enquanto queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, 12 cestos de 5 pães. Amém, irmãos? Foi alimentado 5.000 homens. E ainda sobrou 12 cestos. Irmão, veja como é a nossa fé. Faça um teste na sua casa. Chega no teus armários, na tua geladeira, ora e determina para você ver o que Deus vai fazer. E quando você vir no supermercado, antes de você guardar os teus alimentos, erga a sacola e fala: Senhor, eu te dou graça. Eu te dou graça, Senhor, porque eu tenho esse alimento para poder alimentar a minha família. E você vai ver o Senhor superabundar na sua casa. Isso é para a tua frutaria, viu, Josiane? Chega lá dentro e dê graças a Deus. Agradeça o Senhor e fala: multiplique isso daqui para você ver o que o Senhor vai fazer. Isso tem que ser pela fé. Tudo é movido pela fé. E Deus nos prova aqui. De coisas mínimas, deu para 5.000 homens e ainda sobrou. Isso é o pão. Olha o que o pão simboliza na nossa vida. Prosperidade. Abundância. Deus é muito tremendo, irmãos. Aleluia. 1 Coríntios 10, estamos quase terminando, irmãos.
no verso 10, o 16 e o 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém, irmãos? Olha o que Jesus fez. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter comunhão. E nós não ter comunhão é muito triste, não é verdade? Ele morreu para que eu e você tenhamos comunhão, para que nós possamos viver unidos, se preocupando um com o outro, orando um por outro, partindo o pão junto, se preocupando um com a casa do outro. Nós temos que parar de ser individualistas, irmãos. Temos que se preocupar mais um com o outro, saber o que está acontecendo. Isso é igreja. A igreja é isso. A igreja é formada de um povo, filho de Deus, que se preocupa um com os outros. Amém, irmãos? Que o Espírito de Deus quebre esse gelo na igreja, em nome de Jesus, nessa noite. Que quebre isso, para que os irmãos possam ter comunhão um com o outro, amém? O verso 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Olha lá. Porque todos participam do mesmo pão. Então nós somos um corpo só, irmãos, de Cristo, com muitos membros. Amém? Veja para o seu corpo. Se você machuca o pé, você já vem mancando. Quem que entrou mancando hoje que eu vi? Mateus, né? Veja, um membro dele está danificado. Assim somos nós. Quando tem um membro aqui precisando de ajuda, o corpo fica danificado. Vai estar mancando, vai precisar de ajuda. Amém, irmãos? E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Para que a gente possa entender isso. Porque Ele não morreu, irmãos, de balde não, à toa não. Ele tinha um propósito de trazer a salvação para nós e nós termos comunhão uns com os outros, amém? Vamos lá para Mateus, estou terminando. Eu não quero que fique dúvida nenhuma no teu coração sobre o pão e sobre o sangue do Senhor, amém? Mateus 15. Verso 26 e 27. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã, curada. Aleluia. Irmãos, essa palavra ela é dura. É ou não é? Você imagina Jesus falando isso para uma mulher. É uma palavra dura. Porque o Senhor falou que ela não tinha que participar. Que não era para ela. Mas ela falou assim, mas os cães, os cachorrinhos, comem da migalha para se alimentar que cai no chão. E o Senhor falou, mulher de fé. As migalhas que caem da mesa do pão era suficiente para curar a filha dela. Irmãos, você pega o pão inteiro todo mês. O pão inteiro vem na sua mão um mês. Ela precisou somente das migalhas de farelo para ser curado. O Senhor tem dado o pão inteiro para você. Você é filho, você não recebe migalha. Você senta na mesa com o Senhor todo mês, todo dia, toda hora. Na hora que você quiser, você ceia com o Pai. Você não tem migalha.
Mas as migalhas, os farelos, foi suficiente para curar a filha daquela mulher. Venha com fé hoje para a ceia. Venha com fé para a ceia. Entenda que isso aqui é teu. O Senhor já te deu. Toma posse do corpo e do sangue de Cristo. E leva a tua cura embora. Leva o teu casamento restaurado embora. Leva a tua vida financeira embora. Leva os teus filhos restaurados. Irmãos, eu não sei qual que é o teu problema, o que você tem vivido, qual a tua dificuldade, mas o Senhor está falando, o pão está inteiro para você nessa noite. É tudo teu, é tudo para você. Toma posse daquilo que o Senhor te deu e receba dele nessa noite, essa mesa farta, que é tua. Mas isso é para quem tem fé. Amém, irmãos? A última palavra que eu quero falar para você nessa noite está lá em Marcos, no capítulo 16. Muito sério isso. No verso 7. Eu vou ler aqui do telão. Mas ide e dizeis aos seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali vereis com ele, vos disse. Essa passagem, ela é muito forte. Jesus aqui já tinha ressuscitado. Madalena já tinha visto o túmulo vazio, ele já tinha aparecido para ele. Mas veja que ele fala pelo nome de Pedro. Pedro, discípulo de Jesus. Mas um discípulo que tinha negado Jesus 3 vezes antes dele ser morto. Perceba que Pedro caminhou com Jesus 3 anos, viu maravilhas, viu Lázaro ser ressuscitado, viu cego ser curado, aleijado andar. Ele viu maravilhas. E ele negou Cristo. E quando Cristo ressuscita, ele fala pelo nome de Pedro. O Senhor ministrou no meu coração que não importa como está a tua vida, não importa o que você anda fazendo, mas Ele te chama você pelo nome nessa noite. Ele chama pelo teu nome hoje. Ele chama você pelo nome para você vir ceiar com Ele. Ele chama você não olhando para o seu pecado, nem para a sua vida, mas Ele te chama porque você é filho amado, escolhido e separado, para você reinar com Ele, com Cristo. Não importa o que você tem feito, não importa como anda a sua vida, eu quero que você fique em pé agora em nome de Jesus, porque Ele te chama pelo teu nome nessa noite. Ele grita pelo teu nome pela ceia dele. Ele grita pelo teu nome para que você venha e receba um banquete espiritual nessa noite, não se importando por nada. Não deixe que o inimigo fale nada na sua mente. Não deixe que nada tire isso de você nessa noite. Mas entenda que você é filho amado de Deus. Que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Que quando o Senhor fazia essa terra, o mar, árvores e tudo que há nessa terra, a palavra fala que você estava com Ele. E que você foi participante com Ele de tudo que Ele fez aqui na terra. Você é filho amado de Deus, esperado e desejado por Senhor para estar neste momento aqui. O Senhor ama demais nós, irmãos. E nós muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes nosso coração nem se quebranta com isso. Nós precisamos se quebrantar com o Senhor. Precisamos entender
que o Senhor nos ama, independente de qualquer coisa. Temos que ser agradecidos, irmãos, pelaquela cruz, por ele ter sido chicoteado, por ter sido pregado naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado. A ceia é um momento muito importante. E a palavra do Senhor nos fala que aquele que não participa da ceia não tem parte com Deus. Então aqui eu quero deixar para você que já aceitou Jesus, mas que não desceu as águas ainda, que não é batizado. Batiza. Não fica esperando sentir um desejo para você batizar. Não fica colocando empecilho, mas eu fumo, mas eu bebo, mas eu estou fornicando, mas eu estou prostituindo, mas eu ainda não sei. Irmão, você foi escolhido, irmã, você foi separada desde o ventre da sua mãe para ser filho de Deus. Não deixa de participar do banquete. Não deixa de comer esse alimento de prosperidade, de bênção, de cura, de restauração. Muda a tua atitude nessa noite. Você nunca vai estar preparado para descer as águas. Você nunca vai estar preparado, você sempre vai achar uma desculpa, porque Satanás vai sempre falar alguma coisa na sua mente. Toma uma decisão de descer as águas. Entenda que você já foi escolhido. Você já foi separado. Você já é dele. Só vão estar desfrutando o que é dele. Mas você já é dele. Amém? Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero que apague as luzes. Vai ter um louvor agora. Por isso que eu pedi para o pessoal do louvor não louvar neste momento, porque eu quero que eles também participem. Eu pedi para que as meninas do Kids também viessem, que as crianças vão ficar sentadinhos ali esperando a ceia, e depois eles vão ganhar o pãozinho e o suco de uva também, no final. Para que eles, a ceia, eu quero que toda a ceia as crianças estejam presentes, que eles vejam como que funcione, que eles venham entender esse ato de fé nosso, para que eles venham se preparar também um dia para o batismo. Não é só vir pegar o pãozinho no final, eles têm que entender o que é isso. Amém, irmãos? Então, a partir de hoje, as crianças vão participar. E eu peço que os pais falem em casa sobre isso, para que eles fiquem ali esperando até o momento deles receber. Amém? Nós vamos pôr um louvor. E esse louvor vai falar a respeito da ministração que eu comecei falando. Sobre que Deus hoje ele está à porta. Amém? Lembra do versículo de Apocalipse? Ele está à porta. E ele vai bater. E se você abrir, ele vai entrar e vai ceiar com você aqui. Amém? E você vai receber do Senhor o que você tem para receber nessa noite. Amém? Então fecha os seus olhos. Se você quiser pegar na mão do teu irmão, se você quer abraçar esposo, esposa, se você quer pedir perdão para alguém, se você às vezes está entristecido com alguém e a pessoa nem sabe que está aqui na igreja, vá até ela, se conserte. Se você está desanimado, se você está entristecido, agora é o momento de você chegar até ele, amém? Durante esse louvor, assim que você se sentir pronto para vir aqui para a mesa, eu quero que você já venha rodeando a mesa, e nós vamos estar participando da ceia do Senhor, com muita alegria e comunhão e presença de Deus neste lugar, amém? Aleluias, glória a Deus. Pode pôr o louvor. Glorioso Deus, feche os seus olhos. Quem quiser se ajoelhar, chorar, irmãos, abre o teu coração para Ele, deixa Ele entrar, Ele está à porta.
levantar, Glória a Deus. e abrir a minha porta, Aleluia. e esperar o meu amado Oh, chegar. glória a Deus. Quando ele chegar, Amém, Jesus. vou convidá-lo para entrar em minha casa. Amém, Jesus. Isso é tudo que preciso, Oh, glória a Deus. isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, casa é seu lugar. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Minha casa é seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Venha para a mesa do Senhor. Venha para o banquete espiritual que te reserva nessa noite. Pode deixar as luzes apagadas sim, irmãos. Amém? Os obreiros. Pode estar servindo. Mais um obreiro. Amém? Aleluia. Eu quero que você pegue a sua ceia, que você já vai trocando o cálice, o teu pão, com quem você quer trocar. Abraça o seu irmão, peça perdão, fala que você ama. Irmãos, é um momento tão tremendo de comunhão. Aleluias. Estou desesperado. Glória a Deus. Ter sua presença
os líderes com as suas células, seus membros, suas ovelhas. Vá até eles, abraça suas ovelhas, determina a bênção na vida delas. Glória a Deus. Sua presença sempre. Aleluia. Demonstre o seu amor de Deus. Deus é dentro de você, irmão. Faz parte da sua vida. Entra hoje nessa comunhão de espírito. Amém. Glória a Deus. Os obreiros que terminar já se posiciona aqui, que eu já vou servir a ceia também. Aleluia. Glorioso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pela igreja, Pai. Obrigado por cada ovelha, Senhor, aqui presente. Por cada filho do Senhor, Pai, que o Senhor tem enviado nesse rebanho. Pai, nós somos gratos, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por cada alma aqui, Senhor. Cada família que o Senhor escolheu para andar junto conosco, para fazer parte desse ministério, Senhor. Nós te agradecemos, Pai.